sejam muito bem-vindos a mais um Pod ADM, o seu podcast sobre como navegar no mundo corporativo sem perder o compasso. Ou melhor, sem perder a moral. Eu sou a Clara. E eu sou a Bia. E hoje nós vamos bater um papo super importante, mas nós prometemos que nada cansativo, sobre ética e comportamento organizacional. E a ética, ela pode até parecer um bicho de sete cabeças, né, Clara? Porque sempre lembra muito aquela coisa muito filosófica. Mas, na verdade, são princípios e valores que vão guiar e conduzir as nossas ações e os nossos comportamentos. E para nos ajudar a descomplicar esse assunto que é tão importante no nosso cotidiano, na nossa vida, em todos os lugares que nós estamos inseridos, nós estamos aqui com duas convidadas incríveis, que é a Helena. Ela é gestora de RH, tem experiência em diversas organizações muito grande. Helena, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. Olá, Clara e Bia, é um prazer estar aqui com vocês e partilhar desse assunto tão importante. E nós temos também a inspiração da nova geração. Temos aqui conosco a Sofia, que é a estagiária de destaque do ano. Obrigada, Bia. Eu estou muito animada e é um prazer compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Meninas, vamos começar pelo básico. Vamos começar com a Helena, tá, Sofia? Helena, conta pra gente. E a palavra ética, às vezes ela parece aquela coisa muito grandiosa, né? Super filosófica. Mas conta pra gente o que de fato ela é e como que ela se aplica no contexto profissional. Bom, meninas, de uma forma simples, a ética é a ciência do comportamento moral dos homens na sociedade. E agir de forma ética e com atitudes corretas é fundamental e traz vários benefícios para o ambiente. E aí nós podemos citar o bom funcionamento, né, das atividades da empresa e a harmonia entre os colaboradores com os principais efeitos da aplicação da ética na organização. Pronto, perfeito. E para a gente entender melhor essa ciência, nós precisamos dar uma volta rápida na história, né, na filosofia em si. E, Sofia, você lembra quem foram os precursores da ética? Claro! Antes de tudo, lá na era dos pré-socráticos, predominava o naturalismo, o que girava em torno do indivíduo. Vocês lembram? Sim. Mas aí, com a virada, veio Sócrates, que ensinava que o conhecimento era fundamental para qualquer consciência ética e comportamento. Muito bom, Sofia. Inclusive, ele tinha um mandamento fundamental que era: age de maneira que possas querer que o motivo que te levou a agir se torne lei universal. Então, quando a gente para refletir nessa frase, né, nós podemos mensurar a importância dos nossos comportamentos e ações. Perfeito, meninas, muito bom. Essa foi uma ótima base, mas sempre surge uma dúvida clássica, e com certeza vocês já ouviram, que é em relação à diferença entre ética e moral. Quem consegue explicar um pouco melhor sobre isso pra gente? Então, essa é uma excelente questão. Frequentemente, elas são confundidas e até mesmo parecem ser a mesma coisa, né? Mas elas são diferentes. No conceito apresentado por Santos, que é um estudioso da área, ele fala que a moral são regras do comportamento que não são escritas em leis, mas que a sociedade espera que você pratique elas. Que você siga, no caso. Então, nós devemos pensar nela como aquilo que é considerado certo e considerado errado. Como, por exemplo, ser honesto, respeitar os mais velhos, entre outras coisas, que a gente já conhece. Já a ética é o estudo e a reflexão sobre os comportamentos morais. No caso, é a parte filosófica e mais reflexiva, é aquela parte mais teórica, que questiona o porquê de certas atitudes serem consideradas boas ou ruins. Menina, que aula, viu, Helena? Muito obrigada. E você, Sofia, teria alguma coisa a acrescentar sobre isso de ser certo ou errado, as coisas que a gente aprende em casa? Olha, além dessa super aula da Helena, né? Algo que me fez compreender ainda mais essa diferença foi o pensamento de que a moral é a prática e a ética é a base teórica. Então, embora elas sejam diferentes, a moral faz parte da ética e elas caminham juntas. Se complementam. Agora, com essa diferença, eu não vou mais confundir. E depois de entender todo esse conceito e a diferença entre ética e a moral, Helena, você como gestora, qual é a importância da ética no contexto profissional? Então, meninas, Souza e Cândido, como eu já citei, em seus estudos e pesquisas, eles mostram que a ética profissional, ela melhora o ambiente, constrói a confiança, né, e cria uma reputação sólida. E aí é exatamente isso que ela garante pra gente, que você haja com honestidade e responsabilidade.
beneficiando tanto você quanto a empresa. E ela é um diferencial enorme e faz, assim, uma diferença muito grande. É verdade. E para conseguir alcançar esses benefícios que a ética traz, a gente teria, assim, alguns pilares éticos, né, que realmente fazem diferença. Sofia, você que tem se destacado profissionalmente, né, como estagiário, A estagiária moça. como você definiria os princípios básicos para agir de forma ética? Bom, eu aprendi que integridade, respeito, responsabilidade, imparcialidade, humildade e também o sigilo profissional, né, são de extrema importância nesse meio profissional. Muito bom. E, assim, você sente essa diferença no dia a dia? E qual desses pilares que você comentou chega a ser o mais desafiador para você? Nossa, com certeza eu sinto. E para mim, o sigilo profissional é muito importante, mas também é muito desafiador, né? Porque exige responsabilidade e autocontrole contínuo, né? Em ambientes de trabalho, é comum haver pressão dos colegas, curiosidade, conflitos de interesse e até mesmo uma falta de clareza, uma falta de comunicação. Sobre o que pode ser ou não ser mantido em segredo, em sigilo, algo que é confidencial. Então, nós devemos sempre estar atentos a isso. E quando a gente fala sobre administração, existe um instrumento que rege isso, né? Sim, é o Código de Ética Profissional da Administração. Ele serve como um guia para que os colaboradores sigam essa conduta profissional. E aí, a partir desse momento que você descumpre esse código, ele pode provocar punições pelo Conselho Regional de Administração, que é o CRA, ou o Federal, que é o CFA. Olha só, eu não sabia disso, e isso é muito importante. Como profissionais de administração, a gente realmente deve ter essa informação. E a gente já falou muito sobre ética, mas falando agora sobre comportamentos antiéticos, né? Quais são os que vocês observam no dia a dia? Qual que é mais comum, que as pessoas cometem mais? Então, infelizmente, a empresa está sempre vulnerável a esses acontecimentos, né? Então, ações como corrupção, desrespeito de qualquer natureza, uso de informação confidencial, principalmente para benefício próprio, assédio moral, sexual, entre várias outras ações, elas são consideradas antiéticas e, em alguns casos, são consideradas crime. Muito importante também pontuar isso. E com essas explicações, né, de vocês, a gente consegue ver que a ética ela não é um conceito isolado, né? Então, é uma prática diária, um conjunto de atitudes e que é realmente muito importante da gente seguir, né? É um caminho árduo, mas de verdade. pequenas atitudes. E como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem, Eu conheço, vocês conhecem. sem ética a vida perde o rumo e sem trabalho a vida perde o sentido, né? E é muito interessante que o Mário, ele tem muito esse posicionamento forte sobre ética e moral. Verdade. E ele grava vários vídeos falando, né? E aí ele define a ética e a moral como uma coisa fundamental para você ter uma boa relação com os outros. E é exatamente isso, eu acho show de bola. Ela é o alicerce de tudo no final das Exatamente. contas. É como funciona como um manual de sucesso para os profissionais. Com certeza. Muito bom. Bom, agora nós vamos falar sobre como um estagiário ou um jovem aprendiz, ou até mesmo alguém que já é um profissional, já com sua carreira desenvolvida, consegue se destacar no ambiente de trabalho. E para falar disso, a gente vai falar com a Sofia, que é a nossa estagiária de destaque. E a gente quer saber quais dicas você pode trazer, principalmente para quem está nessa etapa, né, como você, de estágio, para ter realmente essa postura ética e uma boa postura profissional. Bom, Bia, é muito bom você falar sobre isso. Eu diria que a proatividade é fundamental, né? Não podemos ficar parados esperando demandas, é preciso ter iniciativa, buscar esclarecimentos mesmo e contribuir com soluções inovadoras. Eu sempre estou tentando trazer um pouco da minha criatividade para dentro da empresa, né, Helena? E outra coisa muito importante é a pontualidade e a assiduidade, que vão demonstrar comprometimento e respeito, né, no ambiente de trabalho. E todas essas coisas nos tornam pessoas mais comprometidas e profissionais. Sim, às vezes a gente acaba presenciando que as pessoas focam muito no preciso entregar, preciso fazer logo, muito preocupado com o quanto mais de coisas elas podem fazer. E tem outras coisas que são muito importantes, né? E o que mais, além disso, conta.
Bom, a qualidade, né? Não se deve ter pressa. Essa correria toda não faz bem, não traz trabalho, não mostra serviço. E o que impressiona é a qualidade da entrega e não a velocidade. É preciso revisar, se houver dúvidas, perguntar, para evitar o retrabalho por erros bobos, né? Na minha época de estagiário, eu já tive muitos retrabalhos por erros bobos. E a Sofia, ela tem uma qualidade que poucos iniciantes têm, né? Que é a humildade e a capacidade de aprender a ouvir mais. Ela tira dúvidas mesmo, ela sugere melhorias. E assim, isso é muito bom, por isso que ela é um destaque, né? É verdade, né? Estou aqui no destaque de hoje. E a observação nesse cenário é muito importante, porque a gente precisa ter esse olhar sensível de saber que as pessoas são diferentes, vêm de contextos diferentes e enfrentam problemas diferentes, né? Então, nem todo mundo vai ser realmente rápido, ou nem todo mundo vai ser um estagiário de destaque, mas vai ser um estagiário bom, e a gente precisa ter esse olhar sensível. Cada um no seu tempo, Cada né? um no seu tempo. Exatamente. Muito importante também a gente falar sobre a influência do grupo, né, Helena? Que você teria, assim, para pontuar sobre esse aspecto da influência do grupo mesmo na empresa. E como que a ética que a gente aprende em casa, ela pode ser aplicada na ética profissional. Sim. Então, meninas, os valores individuais ligados à família são a base de tudo. Contudo, as pesquisas indicam que a qualidade ética do grupo de trabalho é muitas vezes o fator mais importante para determinar o comportamento das pessoas na empresa. É isso que vai influenciar mais, sabe? Sim. E os colaboradores, eles levam para a empresa, né, as mesmas crenças e princípios que eles têm na sociedade. Eles não vão se mudar completamente o personagem para poder atuar na empresa. É verdade. Então, para se destacar e para prosperar profissionalmente, ser ético na prática é agir com coerência, né? Daquilo que a gente aprende e o que a gente faz. É ter realmente esses comportamentos coerentes, né? Realmente. Gente, eu já anotei todas as dicas que a Sofia passou aqui, porque eu quero me destacar. E vocês aí de casa que estão nos ouvindo também, espero que tenham anotado, porque com certeza a carreira profissional de vocês, o comportamento profissional de vocês vai melhorar muito. É verdade. Bom, nós já vimos, né, que ser ético profissional é um diferencial e que isso eleva o padrão de excelência de qualquer profissional. E, Helena, qual seria a sua mensagem final para os gestores e profissionais que querem realmente manter essa chama da ética acesa? Bom, a ética ela é uma aliada essencial para a estabilidade da empresa, né, no mercado atual. E a sua prática nos negócios está se tornando uma questão de sobrevivência nas organizações. Então, invistam em treinamentos, auditorias e, principalmente, deem um exemplo no dia a dia, sabe? Ali, praticando coisas que as outras pessoas possam seguir corretamente, né? E você, Sofia, para os estagiários aí, as dicas? Eu diria que praticar a integridade. Não ter medo de perguntar mesmo. E lembrem-se, a honestidade e a lealdade são muito valorizadas e trazem resultados, principalmente a longo prazo. Uma coisa que eu observo muito é que às vezes o estagiário erra e tem medo de falar que errou. Sim, é verdade. E eu acho que os gestores e a Helena precisam deixar claro que é um momento de aprender mesmo, que claro que o erro não deve ser uma coisa constante, mas que se errar dá para corrigir. E às vezes eles erram com medo de perguntar como faz. Não sabe fazer. Prefere arriscar sozinho, Exatamente. né? É melhor perguntar mais do que errar mais. Isso, com certeza. E como a Sofia destacou, evitar erros poucos. Isso. Verdade. Nossa, depois dessa aula incrível aqui com as meninas, a gente conseguiu aprender, né, de forma bem objetiva, de forma bem clara. E agora a gente quer agradecer imensamente a vocês pela participação, por compartilhar experiências e aprendizados com a gente. E foi, com certeza, uma conversa muito enriquecedora hoje. Obrigada, meninas. Eu que agradeço o convite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e trazendo essas informações, né, para o pessoal que quer aprender também. É muito importante. E com tudo isso, a gente vê que
A ética, ela é o alicerce do tipo de pessoa que nós somos e a organização que nós representamos. Então, é muito importante pensar no impacto do nosso comportamento, das nossas escolhas e buscar sempre o equilíbrio entre os interesses individuais e os da organização. Perfeito. E é isso, pessoal. Nós agradecemos a você que acompanhou até aqui e nós te esperamos em mais um episódio do nosso Pod EDM. Até lá. Tchau, tchau, gente! Tchau, pessoal!